Olá pessoal, hoje vamos resolver uma equação do segundo grau e nós vamos precisar de números complexos para fazer essa resolução, ok? Então, dá uma olhadinha na nossa equação. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. O que nós vamos fazer para resolver? Vamos utilizar Bhaskara, certo? Tem aula de equação do segundo grau lá no Calcule Mais se você precisar, viu? Mas qual que era a formulinha do Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Quem é o a, quem é o b e quem é o c? Olha só, nós já aprendemos lá no Calcule Mais, hein? O a é o número, o coeficiente do x ao quadrado. Neste caso é 1. Quem vai ser o b? O b, eu vou colocar aqui um igual, em vez de colocar isso daí, tá? O b, quem vai ser o b? O b vai ser igual a o número que está do lado do x. É que nesse caso é menos 4. E quem é o c? O c é o número que fica sozinho. Esse caso é o número 5. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos substituir na fórmula, só isso, ó. Menos b, vou fazer assim, menos o b. Quanto que é o b? Menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a vale 1. Vezes c, que vale 5. Tudo isso dividido por 2a. Muito bem, menos com menos é igual a mais 4. Mais ou menos, posso até tirar esse mais aqui, hein? Mais ou menos, raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2a. Opa, quanto que é o a? O a é igual a 1. Então, vai ser só simplesmente dividido por 2. Então, vai ficar aqui, pessoal. 4 mais ou menos 16 menos 20. Isso é igual a menos 4. Certo? Dividido por 2. Muito bem. Pessoal, eu estou fazendo rapidinho a resolução da equação, porque não me interessa a resolução da equação, me interessa o número complexo. A resolução da equação, já disse, tem lá no Calcule Mais na parte de equações, ok? Muito bem, vamos copiar isso aqui para a próxima tela. Menos 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 dividido por 2. Menos 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 dividido por 2. Beleza. Olha só. Vou separar isso aqui em duas frações. Menos 4 sobre 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Certo? Aliás, menos 4 não, pessoal. Mais 4, ó, menos com menos deu mais. Então, olha só de copiar eu já tinha copiado errado. Isso aqui é mais 4, esse cara aqui é mais 4. Sempre tome cuidado com o sinal. Muito bem. 4 dividido por 2 é igual a 2. Mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Aqui que entra o número complexo. A raiz quadrada de menos 4. Então, quanto que é a raiz quadrada de menos 4, pessoal? Olha, nós vamos usar aquele truque. Nós vamos fazer vamos fazer 4 vezes menos 1. Certo? Então, raiz quadrada de menos 4 é igual a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Lembra disso? Nós já resolvemos um exemplo parecido de raiz quadrada de menos 4. Muito bem. Como é que nós vamos fazer? Vamos separar em duas partes. Raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de menos 1. Olha, pessoal, na aula que eu falei para vocês da raiz quadrada de 4, eu falei qual é o resultado da raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de 1. Olha só, da raiz quadrada de menos 1, aliás, não tem. O que eu sei? Que i é igual a raiz quadrada de menos 1, então vou colocar i no lugar. O que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal?
Na outra aula eu falei que a raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Eu tenho duas respostas. Mas tá vendo esse mais ou menos aqui? É o mesmo mais ou menos da fórmula. Na fórmula de Bhaskara só existe esse mais ou menos porque o pessoal nunca lembrava de usar o resultado da raiz negativa. Então ele já botou mais ou menos na fórmula para o pessoal não esquecer. Tá ok? Então vocês não precisam se preocupar com ele aqui, porque ele já está na fórmula. E olha só que legal. Eu tenho aqui 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Quanto que é a raiz quadrada de menos 4? É igual a 2i. Então eu vou vir aqui e vou colocar 2i no lugar da raiz quadrada de menos 4. Repito. Esse mais ou menos já é por causa da raiz, tá? Então isso aqui é mais 2i menos 2i. Dividido por 2. Muito bem. O que eu faço? Simplifico. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, como é que ficou a nossa resposta? Eu vou ter aqui como meu primeiro x, na minha resposta, x' ou x1, vai ser igual a 2 mais i. E o meu x duas linhas, ou x2, é igual a 2 menos i. Nós obtemos aqui duas respostas. Então, tanto faz você usar uma ou a outra. Você vai encontrar como resultado final o zero. Se você usar 2 mais i na equação, você vai achar zero. Se você usar 2 menos i na equação, você também vai achar zero. Interessante, os dois são as raízes dessa equação de segundo grau. 2 mais i e 2 menos i. Voltando à alternativa, ó. 2 mais i, 2 mais i ou 2 menos i. A alternativa correta aqui fica a letra E. 2 mais i ou 2 menos i. Certo, pessoal? O que eu queria chamar a atenção para vocês era justamente isso. O número complexo, que nós vamos utilizar normalmente no Bhaskara. E esse mais ou menos já indica o mais ou menos da raiz, ok? Não precisa colocar duas vezes. Um grande abraço, até a próxima videoaula. E ó, vou resolver uma questão da PUC na próxima videoaula, é bem interessante. Um grande abraço, fique com Deus, fui!